Bom dia a todos. Queremos desejar a você um excelente dia na presença do Senhor. Você que está se conectando nesse momento para assistir essa live aqui da Igreja Batista Bíblica de Vila Rosa. Nessa manhã que normalmente nos reunimos para fazer a nossa escola bíblica, hoje nós estamos aqui nos estúdios da nossa igreja, juntamente comigo o pastor Golfrido e a irmã Rose, e nós estamos aqui para a segunda preleção da nossa quarta jornada de reflexão bíblica, cujo o tema é tempo de abraçar e tempo de afastar de abraçar-se, uma reflexão no livro de Eclesiastes. Nós vamos iniciar aqui esse nosso estudos. Antes, porém, vamos chamar a irmã Rose para que vai cantar um hino conosco. E a gente pede que você aí na sua casa, na sua residência, onde você estiver, possa abrir o cantor no hino 395. E vamos cantar esse hino cujo título é Cristo Satisfaz. Senhor, por
trata a questão do mal. E o que especificamente Eclesiastes pode nos ensinar no atual contexto em que nós estamos vivendo? Será que podemos encontrar em Eclesiastes orientação segura para a nossa vida, para podermos entender melhor, refletirmos melhor sobre as circunstâncias em que o país está passando, o mundo está passando, as famílias estão passando, e nós, a igreja de Vila Rosa, estamos passando? Eu tenho aqui em minhas mãos o site que eu vou abrir aqui, para fazer do Poder 360 Graus, onde ele traz as estatísticas do coronavírus no Brasil. Hoje, no Brasil, tem 15.633 casos de mortes confirmadas por coronavírus. Há um mês atrás, eram 1.300. Então, em um mês, saltamos de 1.300 para 15.000 mortes. No mundo também, apenas nos Estados Unidos, 90.113 pessoas já morreram com o coronavírus. Então, o coronavírus, sem dúvida nenhuma, conforme as autoridades estão dizendo, todas as autoridades mundiais estão afirmando isso, é o maior problema, é a maior crise que a humanidade viveu nos últimos 80 anos, talvez comparado com a Segunda Guerra Mundial. Nós temos aqui em nossa igreja que cresceu na Itália, e ela às vezes nos faz relatos de momentos que ela passou ali durante a Segunda Guerra Mundial. Foram momentos difíceis. Mas a maioria das pessoas dessa geração não consegue, não sabe, não teve ainda a experiência de viver uma crise como a que estamos vivendo no momento. Provavelmente já estamos dizendo que essa crise do coronavírus ela é maior do que a gripe espanhola de 1918. Então, há um século atrás, a humanidade estava passando por algo semelhante ao que está passando agora. Em 1945, de 39 a 45, passou pela Segunda Guerra Mundial, que foi um grande conflito, um grande problema para a humanidade. E agora a humanidade está enfrentando essa crise do coronavírus. E nós, crentes, salvos no Senhor, como podemos entender esse assunto? Essa crise nos levou ao isolamento social e, de repente, nos deparamos, todos nós, por muitos dias, dentro de casa, fazendo com isolamento ou trabalhando em jornada reduzida. E aí, qual é a reflexão que estamos fazendo? Será que precisamos fazer alguma reflexão? Com certeza, né, irmãos? Com certeza que é necessário que façamos uma reflexão, que procuramos entender, sobretudo, na palavra de Deus, entender o que esse momento pode nos ensinar. E quando a gente volta para Eclesiastes, a gente está perguntando para a palavra de Deus, o que podemos aprender sobre esse momento em que estamos passando. E o tema de hoje, como eu disse, é o mal em Eclesiastes. Estaremos tratando de quatro temas, 4 versículos, e eu vou começar aqui pelo final. Vou fazer um spoiler. Vamos fazer a conclusão primeiro, para que a gente possa, ao longo do desenvolvimento dessa palestra, a gente tenha essa visão aqui bem clara de qual é o nosso objetivo, aonde é que nós vamos chegar. A conclusão dessa palestra diz o seguinte, que há algo acima do sol. Eclesiastes, por 32 vezes, ele usa a expressão debaixo do sol. Debaixo do sol. E nós vamos entender um pouco, daqui a alguns instantes, o que significa essa expressão debaixo do sol. Mas a nossa conclusão dessa palestra diz que há algo acima do sol. Somente quando o homem leva em consideração que há algo acima do sol, é que as coisas debaixo do sol tomam as proporções e os contornos adequados. O mal
e a adversidade não duram para sempre, mas eles sempre vão e vêm, pois tudo no mundo e na vida é cíclico. A sabedoria que vem de Deus é indispensável para o nosso viver nesse mundo. E não é uma opção para nós, é uma necessidade. O sábio vê com paciência o que está acontecendo, procura compreender e procura esperar no Senhor. Para que entendamos que o fim das coisas é melhor do que o começo delas, como está lá em Eclesiastes 7:8, precisamos de paciência e também compreender que Deus é a fonte de todo o bem, mas que Ele também é aquele que envia o mal, a adversidade e a aflição. A aprovação tem prazo de validade, mas quando uma cessa, outra se inicia, pois elas são ferramentas e dinâmicas espirituais que Deus utiliza para nos aperfeiçoar na esperança. Deus não perdeu o controle da situação. Mas observem que eu fui primeiro da conclusão, para que a gente possa ter esses paradigmas aqui, essa visão final. E, sobretudo, essa última frase aqui, Deus não perdeu o controle da situação. Agora vamos retomar no início, para entender esse conceito de debaixo do sol. Como eu disse, debaixo do sol aparece 32 vezes no livro de Eclesiastes. 3 vezes vem como debaixo do céu, e as outras 29 vezes como debaixo do sol. 1:3 diz que debaixo do sol se questiona o valor do trabalho. 1:9 diz que debaixo do sol não há novidades. 2:18 diz que debaixo do sol ele tem desgosto pelo trabalho. 3:1 diz que debaixo do céu tudo tem o seu tempo determinado. O 3:16 diz que debaixo do sol há juízes corruptos e injustos. O 4:1 diz que debaixo do sol há opressão de pobres. 5:18 diz que debaixo do sol uma bela coisa é comer e beber e alegrar com o fruto do trabalho. 6:12 diz que debaixo do sol se gasta a vida como sombra. O 9:3 fala que debaixo do sol tudo sucede o mesmo. O 9:9 diz que debaixo do sol melhor é gozar a vida com a mulher amada. E o 9:11 diz que debaixo do sol ocorrem oportunidades para todos, não apenas para os mais ligeiros, não apenas para os mais fortes, não apenas para os sábios e prudentes. E o 10:5 diz que debaixo do sol há graves erros de governantes. Então, ao longo de 32 referências, de 32 versículos, o escritor de Eclesiastes usa a expressão debaixo do sol. Só que ainda não entendemos ou ainda não falamos o que significa a vida debaixo do sol. É aquela vida que é despertada ao nascer do sol e que se aquieta ao pôr do sol. É a vida caracterizada pela rotina, pela repetição das coisas, dos processos da natureza, da atividade humana e dos relacionamentos. Levantamos 5:30, tomamos o café, descemos a rua, pegamos o carro, vamos para o trabalho, almoçamos, voltamos no final da noite, dormimos e à noite no dia seguinte fazemos o mesmo. A mãe levanta, pega a criança, dá café, leva para a escola e assim vai. E se você observar na retrospectiva da história do homem, da nossa vida, é um ciclo que se repete continuamente. E essa é a vida, é a perspectiva, é a vida debaixo do sol, é a vista do ponto de vista e da perspectiva exclusivamente humano. Então, não há visão de Deus ou olhar para as coisas de Deus sob o olhar exclusivo de debaixo do sol. A vida de debaixo do sol, do ponto de vista,
é do ponto de vista humano. O problema está declarado. Salomão apresentou argumentos que parecem provar que tudo é vaidade, sem sentido e passageiro. A monotonia da vida, a vaidade da sabedoria, a futilidade da riqueza, a certeza da morte, a incerteza do futuro e a certeza dos dias maus. Há algo, porém, acima do sol. Somente quando o homem leva em consideração que há algo acima do sol, é que as coisas debaixo do sol assumem a perspectiva correta. Então, comer, beber, trabalhar, viver, a rotina do dia a dia, a rotina dos relacionamentos, tudo vai ter um outro significado, vai se revestir do verdadeiro significado quando o homem lembrar, quando nós nos lembrarmos de que existe algo acima do sol. Eclesiastes 5:2 diz: Deus está no céu, tu, porém, está na terra. Então, ele, por mais que ele questione uma série de coisas e vê nessas coisas muitas futilidade e chega ao ponto de falar, nossa, tudo isso é vaidade, mas quando ele conecta essas coisas com o Deus que está no céu, ele vê que as coisas passam a ter o seu real significado e o seu real valor. Filipenses 3:20 diz, mas a nossa cidadania está no céu, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nós, os salvos em Jesus, podemos olhar para Eclesiastes e saber que aquela futilidade, aquela coisa passageira, aquela coisa que é chamada de vaidade, ela só é assim para aqueles que não sabem que existe coisas acima do sol. O olhar dele, não estando apenas debaixo do sol, mas também acima do sol, ele vai adquirir uma nova perspectiva das coisas. E com esse entendimento do que é a vida debaixo do sol, que é aquela vida sob a perspectiva exclusivamente humana, onde não há a orientação de Deus, nós vamos fazer análise de alguns textos para entender a questão do mal. Creio que seja desnecessário nós fazermos definição de mal, mas é importante ao longo dessa nossa preleção aqui, sempre estarmos pensando no atual momento em que o Brasil está passando e que a nossa igreja está passando, e que as famílias estão passando, e que as pessoas estão passando individualmente. Porque isso vai se afunilando e termina lá na pessoa, no indivíduo. E é a forma que o indivíduo lida com essa situação é que nós queremos atingir nesse momento. É o indivíduo, porque aí ele vai se relacionar em família, vai se relacionar em comunidade e em nação. E o primeiro texto que eu gostaria de fazer uma reflexão está lá no capítulo 7, versículo 13. Atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu? É uma pergunta que o pregador nos faz. Quem pode endireitar o que Deus torceu? Tem coisas que Deus fez torcida. Esse verso ele nos fala da soberania de Deus, que faz todas as coisas e que controla todas as coisas. Quem pode mudar o propósito do Todo-Poderoso? Deus tem o mundo nas mãos. Aquilo que ele torceu não pode ser distorcido. Devemos nos lembrar sempre da questão da soberania de Deus. A situação está torta, foi Deus quem torceu. A situação está distorcida, foi Deus que fez assim. Deus usa todas as coisas para a sua glória e para a sua honra. Adoramos um Deus, irmãos, cuja a sabedoria é insondável e cujos caminhos são inescrutáveis, e do qual ninguém conhece a mente.
É a pergunta do apóstolo lá em Romanos 11:33. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Deus, na sua soberania, Ele governa todas as coisas. Se o mundo está passando pelo que está passando, é porque tem, no mínimo, o consentimento de Deus. É porque, no mínimo, Ele está querendo que a gente reflita sobre algumas coisas e passe a adotar uma nova atitude mental daqui para frente. Então, Deus está no controle. Coloquei esse versículo aqui, de que quem poderá endireitar o que ele torceu, para mostrar desde o início, para já entrar no primeiro versículo, mostrando que Deus é soberano e que tem coisas que Ele criou e que vão continuar assim, até a completar a vontade dEle. O segundo texto que vamos examinar, sob a ótica do mal, para entender o mal, ele está no capítulo 7 também, no versículo 14, que diz assim: no dia da prosperidade, goza do bem, mas no dia da adversidade, considera em que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra o que há de vir depois dele. Esse versículo é muito poderoso. Ele nos fala que há dias bons e há dias de adversidade. E que no dia da prosperidade, ou nos dias bons, nós devemos nos alegrar, gozar, nos satisfazer, pular de alegria, porque são dias bons. Mas no dia da adversidade, ao invés de ficarmos entristecidos, ao invés de ficarmos encabrunhados, devemos considerar que Deus fez um e também fez o outro. E aqui tem uma lição importante, que Ele faz isso para nos mostrar que nós não podemos muito confiar na nossa força, nas nossas competências, nas nossas habilidades, porque não sabemos como vai ser o amanhã. Há uma grande dificuldade aqui nesse versículo, temos que admitir. Aceitamos com muita facilidade que Deus faz o dia bom, que Deus faz a prosperidade, que Deus faz as coisas boas. Isso não temos dificuldade nenhuma em aceitarmos isso. Mas temos dificuldades em aceitar que Deus também faz o dia mau, o dia da adversidade. E é o que está sendo dito aqui, no dia da adversidade, considere que Deus faz tanto este como aquele. O Senhor, Ele nos concede a primavera, o sol, a chuva, mas também a tormenta, o tufão e também as pandemias. Deus nos dá a prosperidade e também nos dá a adversidade. É preciso espiritualidade para aceitar que Deus faz tanto a prosperidade quanto a adversidade. A possibilidade de mudança de cenário, de prosperidade em adversidade, mantém o homem confiante em Deus e não nos seus dons temporais. Irmãos, há essa perspectiva de que o cenário pode mudar, nos coloca numa posição existencial em que a gente não confia em nós. Apenas confiamos em Deus, e aí nos munimos do pensamento, da certeza, que se Deus faz o dia bom, se Deus faz o dia da prosperidade, e é o mesmo Deus que faz o dia da adversidade, quando estivermos lá na adversidade, Ele continuará conosco da mesma maneira. E essa é a convicção, essa é a certeza, é isso que o escritor está querendo nos mostrar, para que a gente não descubra o que vem depois de nós e confiemos no Senhor. Você poderia dizer, ontem foi um dia bom, ou o ano passado foi um dia bom, a década de 80 que era boa. No entanto, Eclesiastes 10 diz, falar assim é ser insensato, porque
Deus fez a década de 80, Deus fez a década de 60, Deus fez a década de 90, e Deus faz o ano da mesma maneira, é o mesmo Deus. Então não haveria insensatez em nós, se nós falarmos que os dias passados eram melhores. Não é melhores, Deus fez aquele, como Deus faz esse também. São dias bons, ou são dias maus, foram feitos por Deus. O profeta Amós, lá em 3,16, diz assim: será que sobrevirá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Irmãos, soberania de Deus. A esposa de Jó, em meio à opressão do sofrimento do marido e das perdas familiares, ela também perdeu o juízo. E isso tem muito a ver com Eclesiastes, quando fala verdadeiramente a opressão faz o sábio endoidecer. Irmãos, verdadeiramente é um advérbio que está reforçando uma verdade de que a opressão faz o sábio endoidecer. Está lá em Eclesiastes 7:7. E a mulher de Jó, diante daquela opressão, diante daquela situação horrível pelo qual a família estava passando, ela diz: amaldiçoa o Deus, o seu Deus, e morra. E Jó, porém, lhe respondeu: falas como louca. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Antes, lá no capítulo, está em 2:10 de Jó, e antes no capítulo 1:21, Jó também já havia declarado: o Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, que verdades são essas? Por que temos dificuldade em aceitar e compreender que Deus, que o Senhor é quem manda o mal para a cidade? E que temos recebido o bem e também temos que receber o mal. E que o Senhor tomou, e que bendito seja o nome do Senhor. Então, esses autores antigos, a sabedoria bíblica, Jó, Salomão, eles estão nos ensinando que Deus, Ele também só não usa somente o bem para nos abençoar. Ele usa também o mal, as circunstâncias má, para nos abençoar. E eu vi uma ilustração de que se Deus nos desse somente as bênçãos nas nossas mãos, nós cairíamos para frente, ficaríamos desequilibrados. Mas Ele coloca a opressão também, um pouco de opressão sobre nós, para que a gente tenha uma vida equilibrada, reta diante dEle. Muita bênção nas nossas mãos nós tomaríamos, mas um pouco de opressão sobre nossos ombros nos faz permanecer equilibrados. Bênção, opressão, bênção, opressão. Na verdade, nós podemos estar impregnados com a teologia da mulher de Jó. Só aceitamos coisas boas. Deus, para mim, é um Deus só de coisas boas. E nós aprendemos na última jornada de reflexão bíblica nos profetas sobre a ira e salvação do Senhor. E aprendemos como Deus usava circunstâncias naturais para ensinar ao povo, para levar ao povo ao arrependimento, à necessidade de mudança de vida. Então, nós não podemos dissociar o que estamos vivendo hoje de uma reflexão de que Deus tem um objetivo sobre isso. Os profetas refletiam sobre isso e chegavam a essa conclusão. E nós temos a obrigação que somos salvos e temos a Bíblia como nossa orientação, de refletirmos dessa maneira. O que Deus quer nos ensinar com a situação que estamos passando? Será que vamos nos tornar irritadiços e passarmos a brigar e espancar nossas esposas e filhos? Vamos nos deprimir? Será que vamos voltar para o álcool ou para as drogas? Será que vamos nos suicidar? Estou falando isso assim, usando essas palavras, que foram as palavras usadas pelo secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, para alertando as autoridades mundiais para o aumento dessas coisas. Espancamento e violência doméstica, depressão, álcool, drogas
e suicídio. Na Rússia, as autoridades governamentais já estão preocupadas, porque era um país que sempre bebeu muita vodka, mas já tinha deixado, estava com um padrão já inferior ao padrão italiano e alemão. E, no entanto, nos últimos meses, nos últimos dias, o consumo aumentou muito, porque as pessoas estão em casa, as pessoas estão confinadas, e elas estão desesperadas, estão inquietas, e elas estão partindo para a droga, para o álcool, para a violência contra a esposa, contra os filhos, e muitos estão indo para o suicídio. Mas a reflexão é essa. Por quê? Porque não sabem que Deus que faz o dia bom é o Deus que faz o dia mau. Não sabe que o Deus que cuida de nós lá no dia bom é o Deus que cuida de nós também no dia mau. Se agirmos assim, não poderemos ser colocados na categoria de sábios, daqueles que são orientados pela sabedoria divina. Mas estaremos na classe dos insensatos, porque deixamos de buscar e confiar no Senhor. Mas vamos estar atentos a esse alerta. Deus fez este em oposição àquele. Deus fez o dia mau em oposição ao dia bom. Deus fez o dia bom em oposição ao dia mau. Qual o objetivo? Para que nós confiemos mais nele. Então, somente por esse objetivo. Um outro texto que vamos analisar está lá em capítulo 9, versículos 2 e 3. Tudo sucede ao justo e ao perverso, ao bom, ao puro e ao impuro, tanto ao que sacrifica como ao que não sacrifica, ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento. Este é o mal que há debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem, depois rumo aos mortos. Essa é a questão que causa angústia no pregador. Que tanto o homem bom, justo, reto, quanto aquele que é ímpio e torto, tem o mesmo fim. E isso angustia ele. O mesmo sucede ao justo e ao perverso. Se esse é o caso, alguém poderia perguntar: por quê? Por que se preocupar em ter uma vida piedosa? Se o justo e o ímpio têm o mesmo fim. Olha os opostos: o ímpio e o justo, o limpo e o imundo, aquele que cumpre seus deveres oferecendo sacrifício e aquele que negligencia seus deveres, o homem bom e o pecador, o homem que jura e faz promessas piedosas e o homem que negligencia esses e as práticas religiosas. Afinal, se obedecemos à lei ou não obedecemos, se obedecemos à palavra de Deus ou não obedecemos, todos morreremos do mesmo jeito. Essa é a perspectiva do Eclesiastes sob o sol, debaixo do sol. Mas quando nós já sabemos, porque eu já li a conclusão, e sabemos que há uma perspectiva acima do sol, sabemos que o próprio Eclesiastes, ele disse no versículo 7, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então, do ponto de vista sob o sol, de debaixo do sol, tanto o homem como os animais, eles têm o mesmo destino. E isso é a realidade. Tanto um quanto o outro, eles vão para a sepultura. Eles morrem, eles são enterrados e desaparecem. E a memória deles não se tem mais lembrança, como várias vezes o autor de Eclesiastes nos alerta. E isso traz para o pregador aqui, o autor de Eclesiastes, é um grande mal debaixo do sol. Então, se nós tivermos a perspectiva apenas de que
vamos morrer e pronto, acabou, que tudo se resume nisso, somos igual aos animais. Vamos ficar angustiados, vamos ficar entristecidos. Mas 12, o próprio autor, no final do livro, ele já nos alerta: o pó volte à terra, como era, mas o espírito volte a Deus que o deu. Então, o pregador, ele tem uma perspectiva de eternidade. O pregador, ele tem uma perspectiva de coisas acima do sol. Então, ele não vê a vida humana tão somente como um animal qualquer. Ele sabe que o Espírito foi dado por Deus e o Espírito será também devolvido a Deus. E esse era o grande mal que o autor falava, que o autor fala aqui no versículos 2, 9 e 3. Tudo acontece a todos, ao bom como ao ruim, ao ímpio e injusto, ao limpo e ao imundo. Mas para aqueles que são salvos, para aqueles que têm Cristo como Senhor, que Deus o salvou do pecado e o salvou da morte. No que diz respeito ao último inimigo, a morte, já foi derrotado. Como diz em Romanos 6, 23 e 1 Coríntios 15. Os incrédulos não têm essa certeza, e nem acreditam na ressurreição. A forma com que nós lidamos com a morte, ela vai nos ensinar muito e vai nos revelar muito a maneira com que nós lidamos com as realidades da vida. Nós, os salvos, sabemos que não somos apenas meros animais, porque o Senhor, como está em João, naquele dia, há de bater no nosso sepulcro, e os que fizeram bem ressuscitarão para a vida eterna, e os que fizeram mal para a destruição eterna. Então, a angústia do pregador, ao contemplar que tudo acontece a todos, ela é ampliada, ela é esclarecida no resto das Escrituras Sagradas, e mostrada que para os salvos há esperança além do sepulcro. É o que o Senhor nos fala. O outro versículo que vamos estar lendo e refletindo, 9:12, Eclesiastes 9:12. Pois o homem não sabe a sua hora, como os peixes que se apanham com rede traiçoeira, e como os passarinhos que se prendem com laços, assim se enredam também os filhos dos homens no dia da calamidade, quando cai de repente sobre ele. Quem é que se planejou para a crise do coronavírus? Que empresa colocou isso no seu planejamento anual? Nenhuma. Ou melhor, eu descobri essa semana um fato que eu fiquei muito admirado. Uma empresa, a empresa que organiza o torneio de Wimbledon, ela colocou lá no contrato da seguradora que, em caso de pandemia, eles seriam indenizados. E o torneio de Wimbledon esse ano não vai ser realizado, mas a empresa que organiza o torneio vai receber um prêmio de 700 milhões de reais. Eu acho que foi o único que eu tenho notícia. Não teremos os Jogos Olímpicos, não teremos Roland Garros, não teremos Copa da UEFA, não teremos muitos eventos importantes. Aqui diz que assim se enredam os filhos dos homens no tempo da calamidade, quando ela cai de repente sobre eles. Quando menos esperam, os peixes são pegos numa rede e as aves são presas em armadilhas. O pobre peixe, ele termina na frigideira, e a pobre ave sobre um fogo, virando alimento. Alguns tempos em nossa vida são parecidos com os eventos adversos que acontecem aos peixes e às aves. Assim também nós, homens, somos enredados no tempo da calamidade, por acontecimentos inesperados, fora do nosso controle. Estar enredados
significa isso mesmo, estar preso numa rede. Nós, às vezes, não sabemos lidar com as circunstâncias que, quando ela nos prendem, nos amarra, e a gente começa a se mexer, e o que acontece é que cada vez mais a gente vai ficando cada vez mais preso. E aqui o escritor fala que assim se enredam os filhos dos homens, quando, de repente, as calamidades caem sobre eles. Há aproximadamente 2 meses, todos nós, as empresas, o país, todas as autoridades, todos se defrontaram com uma situação completamente nova, que não sabíamos o que fazer. 2 meses depois, vamos dizer que nós já estamos razoavelmente adaptados muito longe ainda de adaptação, mas já aprendemos algumas coisas a lidar com isso. Já criamos alguns mecanismos práticos e também mentais para lidar com essa situação de dificuldades. Até a nossa igreja aqui já tem um estúdio, né? Ainda não é aquele estúdio, né? Muita coisa improvisada, né, pastor? Mas vamos melhorar. Mas já começamos a desenvolver uma tecnologia própria, uns procedimentos adequados, de maneira que o mundo, a vida não parou. Né? Até realizamos ontem um encontro de casais virtuais, o primeiro encontro de casais virtual da nossa igreja. Por quê? Porque estamos aprendendo, mas no início nós ficamos enredados. Eu confesso que no início fiquei um pouco perturbado assim, mentalmente, sem saber direito, o trabalho, a escola, a família, tudo ficou fora do lugar. Mas agora a gente já começou até a enxergar que Deus está no controle de tudo, e que Ele fez esse dia como fez aquele outro também. Salmos 31, 15 e Eclesiastes diz que o tempo está na mão de Deus. É Deus quem governa o tempo. Aí nós podemos ter confiança de que Ele está no controle. O 11:18, estamos quase terminando, tem mais um outro versículo. Ele diz assim: ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede à vaidade. Espera aí, o autor fala que serão o quê? Poucos? Não, muitos. Os dias de trevas serão muitos. Os dias de luz serão muitos. Viver 76 anos, que é a média de vida do brasileiro hoje, significa viver 28 mil dias. É muitos dias, né? São muitos dias. E o autor fala que, ainda que o homem viva muito, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se que há dias de trevas e que serão muitos. Olha, irmãos, que interessante, hein? Apesar dos dias de trevas serem muitos, a orientação aqui é que nós devemos nos regozijarmos neles. Não somente nos dias ruins, nos dias de luz, de alegria, mas também nos dias de trevas. Regozije-se nele. E Paulo, o apóstolo Paulo, ele chegou a essa compreensão também, quando ele nos ensina lá em Filipenses 4, 11 a 13, em toda e qualquer situação, tudo posso naquele que me fortalece. Por que é que nós vamos estar contentes nos dias de trevas? Por que é que nós vamos estar contentes nos dias em que a gente não conseguir enxergar o sol? É porque Jesus é o que nos fortalece. Naqueles dias bons, nós estamos alegres, é porque estamos sendo fortalecidos pelo Senhor. E nos dias ruins, nós vamos estar contentes, porque também somos fortalecidos pelo Senhor. O Senhor é o mesmo. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve-se lembrar-se que há dia de trevas, porque serão muitos. Muitos serão os dias, mas vamos regozijar sempre neles, porque o Senhor é o mesmo. Para finalizarmos,
E também chegamos lá no capítulo 12, versículo 1, muito conhecido. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham o quê? Os maus dias. E cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Antes que venham os maus dias. Eu gosto desse versículo, porque eu substituo mocidade por dias bons. Então, poderíamos ler esse versículo assim. Lembre-se do seu Criador nos dias bons, antes que venham os maus dias. Então, lembrar significa muito mais que simplesmente pensar em Deus. Significa prestar atenção, considerar, obedecer, desenvolver relacionamento. Então, vamos fazer isso enquanto há dias bons. Porque vai chegar um dia ruim. Os dias maus vão chegar. Esse versículo aqui, 12:1, ele tinha que ser o 1:1. Assim, poderíamos dizer. Mas ele é o 1:1 da nossa vida. Porque nós temos que lembrar do Criador, não apenas quando a adversidade chegar, não apenas nos dias ruins, mas é no início de tudo. É quando a gente tem a idade, e somos em tenra idade. Essa é a versão de Salomão do que está lá em Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, lembrar do Criador nos dias bons é estar buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Como é fácil deixar o Senhor nos dias das oportunidades e nos dias bons. Por isso que 7,14 nos dá essa lição maravilhosa. Que precisamos lembrar que Deus faz um como faz o outro. Sabemos que os dias de trevas serão muito, conforme nós aprendemos aí em 11:8, e também haverá dias maus, conforme está ensinando aqui em 12:1. E estão a caminhos, de modo que precisamos criar alicerces espirituais sólidos, enquanto temos a nossa vida em flor. Enquanto estamos nos dias bons da mocidade. Enquanto o sol, como diz em 11:7, a luz do sol é clara e brilha sobre nós. Porque vai chegar a tempestade, vai chegar o temporal. Lembra do Criador no dia da mocidade. Servir a Deus com o visto da nossa juventude e da nossa saúde. Significa dar o melhor para Deus, enquanto nós podemos e enquanto temos saúde. E normalmente chegamos à conclusão. Eu iniciei com a conclusão, agora vou terminar com a conclusão. Né? Há algo acima do sol. Somente quando o homem leva em consideração também o que há acima do sol, é que as coisas debaixo do sol tomam as proporções e os contornos adequados. O mal ele é para sempre, mas eles sempre vão, pois tudo no mundo é cíclico. A sabedoria que vem de Deus é indispensável para o nosso viver nesse mundo. Não é uma opção para nós. O sábio vê o que está acontecendo e com paciência compreende e espera no Senhor. Para que entendamos que o fim das coisas é melhor do que o seu começo, precisamos de paciência. E também compreender que Deus é a fonte de todo o bem, mas que Ele também é aquele que envia o mal, a adversidade e a aflição. A aprovação, mas quando um cessa, outro se inicia, pois elas são ferramentas e dinâmicas espirituais que Deus utiliza para nos aperfeiçoar na esperança. Deus não perdeu o controle da situação. É a última palavra que eu quero terminar. Deus, que eu quero deixar. Deus não perdeu o controle da situação. Senhor, estamos felizes por essa manhã, por descobrirmos, por recordarmos que o Senhor
em momento algum, perde o controle da situação. Ajuda a sua igreja, ajuda o povo seu, que foi comprado pelo seu sangue, a não ficar, ó Deus, angustiado, a deprimido, a sofrer como o mundo vem sofrendo. E ajude o mundo, ó Pai, ajude o nosso país, ajude os nossos governantes, para que tenham as atitudes certas e conduza, lidere o povo na saída dessa crise tão profunda que tem matado tantos brasileiros. E aqueles, ó Deus, que estão enlutados, que o Senhor possa trazer, ó Deus, um entendimento também que está em Eclesiastes, de que há uma sabedoria maior na casa do luto do que na casa da festa. Destila, ó Deus, um ensinamento da Tua palavra no coração dos que estão enlutados, que já foram 15 mil brasileiros mortos, no mínimo 15 mil famílias, sofrendo luto, que o Senhor possa estar confortando, ó Pai. Pedimos de uma maneira especial a nossa igreja, os salvos aqui, do Teu povo aqui de Vila Rosa. Protege eles, ó Deus, de uma maneira muito especial. Pedimos Tuas bênçãos, ó Deus, de uma forma especial também, sobre a vida do nosso pastor e da família dele. Protege-os, ó Pai. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Irmãos, assim nós terminamos, então, essa segunda reflexão bíblica no livro de Eclesiastes. No próximo domingo, nós teremos aqui o irmão Valdilson, mostrando Deus e as coisas da vida. Será que é importante crer em Deus? Será que Eclesiastes pode nos ensinar sobre isso, hein? Olha, Deus é a palavra mais importante de Eclesiastes. Isso eu sei. E é mais importante da Bíblia. E é mais importante de tudo, né? Lançamos alguns desafios espirituais para todos. Já recebemos algumas perguntas. São três os desafios. Primeiro, responder as 5 perguntas que são encaminhadas no grupo da igreja às segundas-feiras. Eu fiz isso na segunda-feira com as 5 perguntas que a Letícia elaborou. E essas perguntas têm que ser entregues até o sábado seguinte. Ontem eu recebi várias perguntas. No próximo domingo nós já vamos divulgar um ranking de como que estão a evolução das pessoas. O segundo desafio, ouvir quantas vezes for necessárias ou puder o áudio de Eclesiastes. Eu encaminhei no grupo da igreja um áudio do livro de Eclesiastes. Irmãos, é uma bênção o áudio. Por quê? Porque tem momento que você está fazendo uma atividade ali, lavando louça, lavando o carro, limpando alguma coisa, e está ouvindo. Eu, levando de manhã, enquanto estou me preparando, eu escuto umas 2 vezes o livro de Eclesiastes. Então, tem sido muito abençoado. E o terceiro desafio, a leitura da Bíblia. Não podemos deixar de ler. Precisamos ler também, porque Deus usa esses canais nossos para nos abençoar de formas diferentes. Né? Somando tudo isso, eu coloquei lá no grupo da igreja que cada atividade dessa tem uma pontuação. No final, nós vamos, no último dia, lá em junho, nós vamos ver quem mais pontuou. E para o primeiro colocado, nós vamos dar 2 belas Bíblias. Uma Bíblia da mulher muito bonita, com a tulipa assim na capa, linda, 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 e a Bíblia do Scofield. Né? São 2 Bíblias muito bonitas. Gostaria muito de ganhar essa Bíblia, viu? Mas eu não posso. O pastor está dizendo que também. A irmã Rose falou que queria ganhar a Bíblia da mulher também. Pô, só fazer as atividades. Né? A Rose pode, é só o pastor Alfredo que não pode. Irmãos, participam. Acho que isso vai ser um desafio muito importante e, com certeza, o Senhor vai ensinar muito a você no livro de Eclesiastes. Ok? Queremos desejar a todos um bom dia e lembrar que hoje, às 19 horas, teremos o nosso culto aqui, virtual da nossa igreja. Então, tenham todos um ótimo dia e um excelente almoço na paz do Senhor.